olhar um texto bíblico bem curtinho, que inclusive é um dos nossos lemas da igreja, né? A igreja, você entra, está escrito vinde, você sai, está escrito ide, que é o versículo de número 19 de Mateus, capítulo de número 28. Ele faz um conjunto. Jesus diz que toda a autoridade me foi dada, e é por isso, tendo em vista que eu partilhei toda a autoridade, nós vimos agora no culto de domingo, na oração sacerdotal de João, capítulo de número 17, ele diz: Pai, glorifica-me a mim com a mesma glória que me deste, para que eu tenha autoridade sobre toda a carne. Então, Jesus recebe essa autoridade sobre toda a carne, e o resultado da autoridade sobre toda a carne é o ide, que tem gente que traduz por indo, tem gente que traduz enquanto for, ou enquanto fores. Pouco importa nesse sentido, mas a ideia é que ir e fazer discípulos é um chamado para todos nós. Na história das missões modernas, a pergunta é sobre esse versículo. William Miller? Não, George Miller é do orfanato. O pastor Batista, pai das missões modernas. William Carey? É verdade. Que era o sapateiro. Vai questionar se o evangelho é para todos os povos, porque nós não estamos indo, baseado nesse texto. E aí ele vai arrumar uma confusão na igreja, vão botar ele para fora, ele sai da igreja e funda as missões batistas, e aí a história começa. Esse versículo é para nós, e nós devemos ir do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Hoje nós ouviremos um testemunho do outro lado do mundo, mas compete a nós irmos para o outro lado da rua. E eu digo que às vezes a missão está do outro lado do quarto, do outro lado da casa. Hoje os nossos filhos se trancam no quarto e ninguém consegue mais acessá-los. Às vezes o campo missionário está do lado. Às vezes o campo missionário está no cônjuge, do outro lado da cama. Então, quando fores e aonde fores, faça. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite de segunda-feira, noite fria, mas o nosso coração se alegra, nosso coração se aquece, porque estamos entre irmãos, porque estamos na sua presença, porque estamos diante da sua palavra, porque estamos prestes a ouvir o que o Senhor está fazendo, e o nosso coração, ele transborda quando nós descobrimos que o Senhor não é somente o Deus da nossa igreja, o Senhor não é somente o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus de milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de irmãos espalhados nos quatro cantos desse mundo, às vezes num pequeno grupo ou sozinhos, às vezes em grandes multidões. Mas quando a gente ouve aquilo que o Senhor está fazendo, o nosso coração se enche de alegria. Então nós estamos prestes a ficarmos mais alegres ainda do que já estamos. E pedimos que essa noite seja memorável nas nossas vidas. E por que não, desperta-nos para fazermos missão do outro lado da rua, do outro lado do mundo, do outro lado da casa, do outro lado da cama, aonde o Senhor nos enviar. E enquanto nós formos, fazermos discípulos. É isso. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Depois do louvor, eu lhe apresento e aí você termina a apresentação. No princípio aprouve Deus Pai, o Filho e o Espírito criar do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Para manifestação,
para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria, bondade. No princípio aprove Deus Pai, o Filho e o Espírito criar do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua morte eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vem aqui, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por essa agenda. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui e queremos te receber e, além de te receber, ouvir o que Deus está fazendo através da sua vida e de outros tantos lá do outro lado do mundo. Deus te abençoe, viu? Fique à vontade. Dobro wiecie, bracia i sestry, ja sam baš izretam da sam danas ovdje. Amém? E o irmão já fez aquela cara. Amém ou não amém? Eu falei, boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Amém? Agora amém, né? Eu vou ficar um pouco de lado aqui para poder enxergar a apresentação. Irmãos, do fundo do meu coração, realmente estou bem feliz de estar com vocês hoje aqui, poder compartilhar um pouco. Eu vim para o Brasil para ficar apenas 10 dias para participar de uma conferência que não deu certo. Eles tiveram que mudar a data, mas aprove ao Senhor abrir algumas portas para compartilhar com algumas igrejas. E eu estou muito feliz numa segunda-feira frio que eu trouxe lá da Bósnia, a igreja cheia. Então, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Eu quero compartilhar um pouco do que... Eu estou com a voz bem fraca, então eu vou tomar bastante água, vou tentar falar baixo, mas quero compartilhar um pouco com os irmãos o que nós temos feito na Bósnia, como tem sido o nosso ministério lá. E contar um pouco o que o Senhor tem feito na Bósnia e depois compartilhar um pouco também. Uma palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração e como nós, como igreja, podemos avançar no reino. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. Essa é a nossa família. Eu, Natan, minha esposa Débora, nossa filha mais velha chama Zoe e a mais nova Joy. Irmãos, eu sou muito abençoado, hein? Fala a verdade. Olha que família linda. Eu sou formado em engenharia elétrica e fiz bacharel em teologia. A minha esposa é assistente social. Nós juntos nos formamos na organização Missão Mais, no sul do Brasil. Nós fizemos um curso de 1 ano, um curso preparatório missiológico para irmos para o campo. Nossas filhas têm 4 e 2 anos no momento. Nós estamos na Bósnia há 3 anos e meio. Pode passar, por favor? Falando um pouco sobre a Bósnia. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a Bósnia? Levanta a mão. Não tem problema, viu, gente? Porque a Bósnia é escondida lá em algum lugar. Então, nós temos ali a Itália, o Mar Adriático, a Croácia e a Bósnia, bem ali a leste da Europa. A Bósnia é um país que muitas pessoas não sabem, mas é um país de maioria muçulmana. Nós temos 51% de muçulmanos. E é interessante falar sobre o islamismo, porque nós temos 3 grupos étnicos. Os 3 são descendentes de bósnios, mas nós temos os bósnios... É estranho, irmãos, mas abre sua cabeça para tentar entender. Nós temos os bósnios, eles são muçulmanos. Nós temos os bósnios croatas, e eles são católicos. Nós temos os bósnios sérvios, que são ortodoxos. Todos eles são bósnios. Mas você não pode falar para um bósnio croata que ele é bósnio. Ele vai te corrigir. Não, eu sou croata. É como exemplo dos irmãos. Até perguntei, né? Falei, vocês são alemães? Não, a gente é brasileiro, a gente nasceu aqui. Se fosse na Bósnia, eles iam falar, não, nós somos alemães. Então, existe essa diferença. Isso é muito forte, é muito intrínseco em quem eles são. Então, por eles serem bósnios, eles têm que ser muçulmanos. Pelo sobrenome deles, nós podemos identificar, e eu ainda estou aprendendo qual o nome, qual o sobrenome é de quem, mas existem essas diferenças. Para você ter uma noção, eu estava indo sempre numa mesma loja, começando a fazer amizade com um rapaz, e aí ele começou a fazer graça com o meu bósnio, que eu estava falando uma palavra com acento, com sotaque errado, e aí eu falei assim, mas o bósnio é muito difícil de aprender. Ele falou, não, mas você está aprendendo croata, né? Eu falei, é verdade. É o mesmo idioma, irmãos. Assim como o sérvio. Mas é um insulto você falar isso. Uma outra situação, mesma coisa. Estava no evento, falei para o rapaz, né, mas
essa palavra é difícil em bósnio. Ele falou assim, que é sérvio isso aí. Eu falei, é sérvio, é verdade, eu estou aprendendo sérvio. Então, assim, tem essas diferenças que são muito importantes para eles, por causa da nacionalidade deles e ser muito forte. Nós temos exemplos de pessoas... Eu conheço um rapaz que se converteu, ele era católico, ele mora numa cidade um pouco a sul da nossa, e ele teve uma questão muito forte com a família. Assim, a gente não tem uma diferença tão grande de um católico para um protestante se comparar com um católico com um muçulmano. Mas a família rejeitou ele tem problemas, a esposa dele é brasileira, e eles moram hoje na Croácia, mas existe essa rejeição. Eu posso falar que eu sou protestante, não tem problema. Posso falar que eu trabalho numa organização protestante, não tem problema. Eu não posso falar que eu sou missionário, porque um missionário... Você está fazendo o quê aqui? Eu vou continuar sendo muçulmano, ele vai continuar sendo ortodoxo e ele católico. Entendeu? Então, isso é muito forte, muito intrínseco em quem eles são. Se eles se convertem, é como se eles deixassem de ser quem eles são. Um outro exemplo de uma menina que se converteu, alguns anos eu ouvi essa história. Na escola começaram a comentar que ela tinha se convertido, então ela falou, realmente eu me converti. E o pessoal veio perto dela como uma pessoa estranha. Mas e agora, como é que faz? Você vai mudar seu sobrenome? Você vai mudar de casa? Como é que vai ser? Então, tipo assim, é algo que não existe. Um vizinho meu estava conversando comigo esses dias, ele falou assim, você é cristão, eu sou muçulmano, e assim, a gente vai, é como é. Eu falei assim, será que é como é? Então, assim, existe essa mentalidade de eu sou muçulmano, eu vou morrer muçulmano, você é protestante, você é ortodoxo. Então, existe isso muito forte na Bósnia. Pode passar, por favor? Então, eu queria comentar um pouco com os irmãos os 4 ministérios que nós temos trabalhado hoje. Estamos trabalhando com a igreja local, através da mídia, suporte às outras organizações e o relacionamento. Vou discorrer cada um deles. E se você tiver alguma pergunta, acho que a gente está bem tranquilo aqui. Você pode levantar sua mão, sem problemas. Talvez depois mude o assunto e não se encaixa. Então, levante a mão, para bater um papo mesmo, vai ser importante, tá bom? Então, fiquem bem à vontade. Pode passar, por favor? Então, falando um pouco sobre a igreja local. Nós estamos ali na Bósnia, naquela parte vermelha, no norte da Bósnia, onde nós estamos morando. Alguns dados. O estado que nós moramos tem 8 cidades. Dessas 8 cidades, temos 300 mil pessoas. Lembra que a Bósnia não é um país tão grande. Não sei quantos habitantes tem aqui, Vinhedo? 80. Então, mais ou menos o tamanho da minha cidade. Mas o estado todo tem 300 mil. Nós temos 6 cristãos locais. Apenas 6 cristãos locais. A igreja mais próxima da nossa fica 3 horas de carro. Ou a leste ou a sul. Então, nós estamos assim, isolados. Quem está naquela igreja está realmente isolado ali. E a média dos cristãos, isso é importante falar também, é de 65 anos. Ou seja, nós temos 6 cristãos idosos na igreja. Nós temos, assim, se você contar com os missionários, nós temos crianças na igreja por causa dos filhos de missionários. Mas pessoas locais, nós não temos jovens, não temos crianças, não temos adolescentes. Essa é mais ou menos a nossa realidade ali no norte da Bósnia. Os próprios bósnios cristãos que estão em Sarajevo, em outras cidades, eles reconhecem que essa é uma região muito árida, muito difícil. Essa igreja, ela está lá em torno de 20 anos, é uma das igrejas mais antigas da guerra, da Bósnia pós-guerra. Quem lembra aí da guerra dos anos 90, aquela guerra civil na Bósnia? E uma das igrejas mais antigas, nós temos apenas 4 cristãos locais naquela igreja. No estado todo tem mais 2 irmãs que estão em outra cidade, mas nessa igreja nós temos 4 locais. Então, tentamos diversos projetos nesses anos, projetos sociais, projetos com a comunidade, projetos com assistência para criança. E depois de 20 anos, nós temos 3 frutos. Então, é realmente uma região bem assim, difícil. Nós somos pioneiros no que nós fazemos. Então, temos hoje uma equipe de 4 famílias, uma só que está há bastante tempo na Bósnia, mas nessa região também não muito tempo. Então, nós somos ali pioneiros, tentando desenvolver projetos que vão apontar para o reino, que pessoas possam conhecer sobre Jesus. Pode passar, por favor? Então, como nós temos servido na igreja local, eu gosto de falar que o missionário ele faz tudo, né? Ele toca e canta, prega, cuida das crianças, faz teatro. Então, é um pouco o que nós temos feito lá. Minha esposa toca teclado, eu toco violão.
Estava vendo a primeira música ali, a minha irmã falou que é de autoria do irmão, né? Que estava tocando, e muito linda a música. Eu costumo falar que lá na Bósnia, no estado que a gente mora, eu sou o melhor violonista que tem lá. Ninguém canta melhor que eu em todo o estado, porque só tem eu cantando. Então, a gente sempre fala, se você quer servir ao Senhor, às vezes tem igreja que tem 4 bandas, né? Não, eu toquei hoje, eu sou a banda D. Eu vou tocar daqui 2 meses. Meu irmão, lá você toca toda semana. Pode ir, você é bem-vindo lá com a gente. Eu ponho como um ministério nosso, porque preparar. Imagina você ter que preparar uma pregação em esloveno. Mas como é que fala esloveno? Exatamente. A gente tem que aprender o idioma suficiente para poder preparar uma pregação. Eu não sou um pregador nato, então preparar em português já me dá muito trabalho. Eu tenho que preparar uma pregação em bósnio. E aí, uma das senhoras, são 3 senhoras, e o rapaz ele é marido da missionária. Então, os 4 locais da igreja. Uma das senhoras, ela também é minha professora de bósnio. Então, eu estou pregando, tem muitas gramáticas, não é difícil falar, é difícil falar certo. Então, eu estou pregando, no meio da pregação, ela é vode, não voda. Pô, obrigado, professor. Então, assim, mas pelo menos 4 interrupções na pregação acontece. Demoro cerca de 2, 3 dias para fazer uma pregação de 25, 30 minutos ali, espremendo. Mas Deus tem nos usado lá. Antes da gente se mudar para aquela região, não tinha ninguém que fizesse louvor. Então, primeira vez que eu fui lá, pastor, quanto tempo eu tenho? É bom perguntar daqui de cima, né? Que daí o pastor fala, tempo que você quiser. Tô brincando. Não fala isso pro missionário, pastor. É que eu estou sem voz, então vou ter que economizar um pouco. Mas obrigado, pastor. Então, primeira vez que a gente foi visitar essa igreja, eu sabia já algumas músicas em bósnio. Eu falei, eu posso fazer o louvor. Falei com o pastor, que também é brasileiro. Falei, não, beleza, então prepare algumas músicas. Assim que acabou o culto, as senhorinhas vieram perto de mim. Você conhece essa música? E pegaram a pastinha de música. Você conhece essa aqui? Eu falei, não, canta aí. A gente ficou um tempão e ela, sabe, sedenta por um simples violão e voz. Então, assim, é legal ver que a gente pode servir. Domingo é um dia assim, bem cheio para a gente, que é busca a senhora, faz café, canta, prega, dá aula para as crianças. Então, assim, é bem movimentado, mas tem sido uma bênção poder servir naquela comunidade e ver o crescimento ali, se Deus quiser, naquela cidade. Pode passar, por favor? Falando um pouco sobre mídia. Muitas vezes falar, mas você vai fazendo mídia na Europa. É fácil ser missionário assim, né? Então, eu quero contar um pouco o que nós temos feito com mídia e por que a mídia tem sido uma ferramenta fundamental para o que nós temos desenvolvido lá. Nossos objetivos são a evangelização, criação de conteúdo para organizações cristãs e criar relacionamentos. Vou falar um pouco sobre cada um. Pode passar? Esse é um site que nós estamos desenvolvendo. Nós fizemos parceria com os irmãos da Polônia. Uns irmãos de Sarajevo decidiram investir na minha vida, eles pagaram para eu ir até a Polônia para fazer um treinamento dessa plataforma. E essa plataforma, ela é uma plataforma evangelística de cursos. Então, nós temos cursos, ela não está finalizada, nós estamos terminando o site da Croácia e até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa da Bósnia já rodando. Então, nessa plataforma, nós temos, por exemplo, cursos sobre como ser uma boa esposa, como criar os meus filhos, como lidar com a ansiedade, com o medo. E dentro dos cursos, nós temos professores que vão acompanhar as pessoas que querem fazer o curso e você consegue, então, introduzir o evangelho, se aproximar das pessoas através dessa ferramenta tecnológica. Imagina a barreira cultural que é para uma pessoa que está sedenta por algo maior, tem problemas, ela quer ter uma solução para a vida dela, mas ela não pode chegar e falar assim, quero saber mais sobre Jesus. É muito difícil ela fazer isso. Existem muitas barreiras para que caiam antes que ela faça isso. E com uma ferramenta dessa, a gente pode entrar dentro da casa dela com um anúncio de R$3,50, colocando uma semente do evangelho. Então, nós estamos... Ore por esse projeto. Nós temos aí na Bósnia 3 ou 4 pessoas que trabalham com mídia, trabalham criando conteúdos, seja evangelísticos, seja conteúdos para trazer projetos para a Bósnia, seja trazer pessoas orando pela Bósnia, e nós temos mais ou menos 3 ou 4 pessoas fazendo isso. Só ali no podcast a gente tinha 3 pessoas fazendo filmagem. Então, é algo que a gente precisa ter, e é uma ferramenta fundamental para que pessoas possam conhecer, quebrando todas as barreiras. E nós temos pessoas sedentas
Por exemplo, lá na nossa cidade, uma pessoa achou o Facebook da nossa igreja. É um Facebook antigo, a gente não usa mais. E ele começou a fazer perguntas lá. E o pastor da igreja começou a conversar com ele, fazendo perguntas sobre Jesus, sobre demônios. Ele é de descendência muçulmana. E aí o pastor falou assim, vamos tomar um café junto? Ele falou, não, eu não quero que vocês me conheçam, só quero conversar por enquanto. Ele já tentou algumas vezes tomar café, a pessoa não quis, mas porque existe uma barreira muito grande. Para ele declarar que ele quer saber um pouco mais sobre Jesus, é algo muito grande. Então, ferramentas como essa, a gente consegue alcançar a pessoa dentro da casa dela, trabalhar e criar uma conexão e poder compartilhar do amor de Jesus para essas pessoas. Pode passar, por favor? Outras coisas que nós temos desenvolvido são vídeos e conteúdos para outras organizações, acampamentos. Você pode ter um marketing melhor para que mais adolescentes possam vir, mais crianças possam vir. Vídeos de testemunho, vídeos para levantar recursos para projetos. Eu gosto sempre de citar um pessoal que está em Sarajevo. Eles têm um trabalho, é um ministério pró-vida. Então, eles trabalham com mulheres grávidas que querem manter a gravidez. Porque na Bósnia, a estatística diz que 1 em cada 4 mulheres cometeu pelo menos um aborto. 1 em cada 4 mulheres, pelo menos um aborto. Só que os médicos não precisam falar como um relatório que ele fez um aborto. Ele pode colocar uma outra coisa, não é obrigado. Então, nós entendemos que essa taxa é muito maior do que 1 para 4. Então, é uma organização muito séria, fazendo um trabalho com as mulheres. Eles respeitam caso a mulher queira abortar, mas tem mulheres que não querem, mas a família pressiona. Então, porque é muito vergonhoso para as mulheres, principalmente muçulmanas, estarem grávidas. E um detalhe, a gente não vê adolescente grávida. Eu nunca vi uma adolescente grávida. E eu não acredito que elas não fiquem grávidas, eu acredito que haja muito aborto realmente. E essa organização está fazendo um trabalho muito sério e elas não têm como divulgar isso, elas não têm como pedir para que pessoas forem, orem pela Bósnia, por esse projeto, para que pessoas possam vir e trazer mais conteúdo, mais material, mandar recursos. Então, vídeos como o que a gente tem criado, conteúdos como esse, trazem movimento para o país, trazem pessoas, dinheiro, projetos. E também a gente pode divulgar o projeto para os locais. Então, mulheres bósnias podem ver o que está acontecendo e falar, eu quero participar, eu preciso disso. Então, não só esse foi um exemplo, mas de outras coisas que Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar e desenvolver lá. Pode passar, por favor? Então, falando um pouco sobre relacionamento. Tem muita história para contar, vou tentar focar em algumas. Mas aquela primeira foto, por exemplo, aquela menina que está de costas, ela trabalha naquela organização que chama JRS. É uma organização que trabalha com imigrantes. A Bósnia é um lugar de trajeto para os imigrantes, pessoas que vêm da Turquia, do Paquistão, fugindo de guerra ou procurando uma vida melhor. Muitos deles cruzam a Bósnia. A Bósnia não é um destino final, mas é um ponto de passagem. Então, tem muitas organizações que trabalham com isso. Essa é uma organização jesuíta, mas todos os funcionários são muçulmanos. Então você fala, é meio esquisito. Mas eu comecei a me aproximar dessa mulher. Um amigo meu veio trazer umas doações. Eu falei, cara, me apresenta para eles, que eu posso falar que eu sou fotógrafo e quem sabe eu comece a me aproximar deles. Então, isso aconteceu e ela teve um primeiro evento, me chamou, eu fui lá, fiz foto para eles. Aí, numa outra, eu falei, a gente pode fazer um vídeo também. Fiz um vídeo para eles, eles gostaram, então estavam sempre me chamando. Falei, nossa, eu precisava conhecer minha família. Um dia em casa a gente tomar um café brasileiro. Eles gostam de café. Você falou café, tá falando a língua deles. Então a gente podia ir em casa para tomar um café brasileiro. E aí um dia ela foi em casa, depois de mais ou menos 1 ano, conversando, ajudando eles em alguns projetos. Então ela foi em casa e eu fiquei impressionado no que ela falou. Ela falou assim, olha, eu tenho alguns amigos, não tenho muitos amigos, mas os meus amigos são do meu trabalho. Então quando a gente se reúne, a gente acaba falando de trabalho. E eu trabalho pra caramba, eu não quero ficar falando de trabalho. E hoje eu vim aqui, foi tão gostoso estar com vocês. A gente falou da vida, a gente conversou, as crianças brincaram. Vamos fazer isso mais vezes? Vamos, com certeza, vamos fazer isso mais vezes. E aí a gente descobriu que ela gosta de jogos de tabuleiro, de quebra-cabeça. E aí depois de alguns dias a gente marcou. E ela falou, eu tenho um amigo, posso levar ele? Eu falei assim, pode. Então ela levou esse amigo que eu já conhecia ele, das fotos que eu vi, eu já tinha visto ele. Então eles começaram aí, eles já foram 2 vezes em casa para jogar jogos. E um dos dias eu pedi uma pizza, falei, aí quando chegou a pizza, antes de comer, eu
Eu falei assim, olha, a gente ora antes de comer. Posso orar? Pode. Eles deram uma risada meio assim, sabe? Então a gente orou, agradeci pela nossa amizade, agradeci pela comida. Então assim, são pequenas coisas, mas que barreiras vão sendo quebradas. Através do nosso testemunho, a gente vai podendo compartilhar. E é interessante como sempre o assunto religioso aparece. Pergunta sobre Jesus, pergunta como é que é para você o Natal. E a gente, não que eles queiram mudar a religião deles, mas eles são curiosos, querem saber sobre você. Então é a hora que você tem para compartilhar. Então nós temos orado para que Deus nos dê oportunidades, nos dê as palavras certas para compartilhar com as pessoas certas. Aquela foto preto e branco, aquele rapaz, ele é muito conhecido na cidade, ele trabalha com filmagem, e todo mundo conhece ele. Logo que eu cheguei, eu tomei um café com ele, houve uma coincidência, eu tomei um café, uma deucidência, eu tomei um café com ele, e ele falou assim, cara, que legal, você trabalha com foto e vídeo também. Ele começou a me apresentar para algumas pessoas, ele tem muito trabalho, e às vezes ele precisa de ajuda, eu falei, cara, me chama, eu te ajudo. Mas eu fui várias vezes, assim, carregar cabo para ele, não cobrei nada, mas para estar próximo. E a amizade foi se aproximando, a esposa dele vai em casa, se eu não me engano, amanhã a esposa dele vai em casa com uma filhinha, que é da mesma idade da nossa filha. Então, os relacionamentos foram acontecendo e teve um show de rock que ele não ia poder ir. Eu falei assim, Natan, vai ter um show de rock, você não quer ir no meu lugar? Eu não vou conseguir. Eu falei, não, posso ir sim. Comecei a me aproximar do pessoal. Fiz o primeiro show deles, também cobri baratinho. O pessoal fala, nossa, viu o meu Instagram lá, acho que estou ganhando dinheiro. Irmão, eu falo que é um fake business, é só para me aproximar das pessoas. Então, fiz um primeiro evento deles, eles gostaram, não, vamos tomar um café junto, a gente quer te agradecer. Eles foram, agradeceram pelas fotos, ficaram super felizes. Eu, cara, que legal, que bom. Aí fazia um tempo que eu não falava com eles, eu mandei uma mensagem, como é que vocês estão? Não, estamos bem, tá tranquilo hoje? Falei, tô. Vamos tomar um café de tarde? Falei, vamos. A gente foi tomar um café, foi esse rapaz guitarrista que está na foto e o vocalista. Aí fomos tomar um café, começamos a conversar de várias coisas. Eles falaram, a gente vai ter um próximo evento, que foi esse da foto. A gente vai ter um próximo evento, queria que você fosse. Falei, não, vou lá sim e tal. Aí esse rapaz foi embora, ficou só eu e o vocalista. Eu nunca tive uma conversa tão profunda com um local como eu tive com esse rapaz. Primeira vez que a gente estava assim, realmente conversando, só eu e ele começou a abrir sobre a vida dele, sobre problemas no casamento. A esposa dele é de descendência católica e ele é muçulmano. A esposa dele tem pesquisado várias coisas sobre Jesus. Ela tem ouvido muito um pregador jamaicano. Ele começou a falar para mim. Ele falou assim, às vezes eu começo a olhar as coisas que ela está ouvindo. Muitas coisas fazem sentido mesmo. E ele contou do problema que ele teve, que ele foi na mesquita, mas às vezes volta com muitas dúvidas e não tem como ele pesquisar. Ele precisa do líder da mesquita para explicar para ele. E ele falou assim, mas quando eu ouço aquelas pregações, eu entendo tudo, faz sentido para mim e tal. Às vezes eu acho que eu sou mais cristão que muçulmano. Falei, é verdade? Vamos conversar mais sobre isso? Então, assim, são relacionamentos que têm acontecido. Então, eu fiz esse evento para eles e depois do evento de novo, marcamos um café para entregar as fotos. E aí, conversando com eles, eu falei, eu sou um brasileiro esquisito, eu não gosto de café, eu não gosto de futebol. E ele falou assim, rapaz, você é esquisito mesmo. A gente conversando. E depois eles postaram essa foto e colocaram um texto. Eu queria ler para vocês o texto que eles colocaram assim, ó. Quais são as chances de conhecer, está escrito lá, mas está pequenininho. Quais são as chances de conhecer um brasileiro que não gosta de café e futebol? Mas e aí? Ele vê os que os outros não veem. E por isso essas fotos são boas. Que sorte, ou que bênção, a palavra do inglês, que bênção é nossa ter você conosco, Natan. Meus irmãos, isso é muito grande. Isso é muito grande. Tem um muçulmano falando que é uma bênção me ter na comunidade, me ter por perto. Então, assim, são presentes que Deus vai nos dando, oportunidades que Deus vai nos dando para compartilhar o amor dele. Esse mesmo rapaz teve um evento Teve uma corrida na cidade. Sabe aquelas corridas que o pessoal passa no barro, pula, escala as coisas, sabe? Era a primeira vez que ia ter na cidade, são cidades pequenas, então todo mundo se ajuda. O cara estava na mesa de som aqui, era o cara que estava fazendo a corrida, então um ajudou aqui, ajudou lá. E aí eles precisavam de pessoas para cobrir o evento com fotografia. E aí ele falou para o líder que estava organizando, eu conheço um rapaz brasileiro que faz foto. Aí ele falou assim, que brasileiro? O Natan, tal. Não, chama ele. Então me chamaram, ele me falou, todo mundo é voluntário. Eu falei, não tem problema, vou lá, voluntário.
Então, fui fazer as fotos, cheguei lá, vários outros fotógrafos, alguns que eu já conhecia, alguns que não. Então, pude conhecer outros fotógrafos. E aí, depois a Débora falou assim, amor, você percebeu que teve um evento da cidade e alguém lembrou de você e você foi chamado como se fosse alguém da cidade. Eu falei, puxa, é verdade, a gente tem um ano que a gente mora nessa cidade. Então, assim, isso são presentes de Deus, oportunidades que vão surgindo para que a gente possa compartilhar o amor de Jesus através do nosso testemunho e da nossa vida. Pode passar, por favor? Suporte a outras organizações. Hoje no podcast eu pude falar bastante detalhes do nosso chamado, de outras organizações. Então, se você puder assistir o podcast, foi bem legal. E isso é um projeto que tem acontecido na cidade do lado da nossa. O nosso pastor da igreja, que eu falei que é brasileiro, ele mora nessa cidade vizinha, que é uma cidade 100% muçulmana. Eles são a única família cristã naquela cidade. Pode passar mais uma? E eles moram em frente a uma quadra de futebol. Você pode passar o próximo slide, por favor? Eles moram em frente àquela quadra de futebol e ali naqueles prédios é uma organização que praticamente não funciona. E ele começou a trabalhar, começou a dar aula para as crianças de esporte ali, começou a se desenvolver com a comunidade. Essa organização emprestou uma sala para ele. Essa sala que está na foto, ela estava cheia de entulho. O teto de gesso estava com infiltração, estava caindo o teto. Ele falou assim, vamos fazer um mutirão, vamos começar a trabalhar. Então a gente começou, tiramos todo o entulho, tampamos com madeira lateral, trocamos o teto. Aí o engenheiro elétrico entrou em ação, não tinha energia elétrica. A gente tirou todo o teto, começamos a entrar dentro do forro para achar energia elétrica e não achava. E Deus deu um cabo para a gente lá. E a gente foi trabalhando, a nossa ideia é usar essa sala para dar aula para as crianças de violão, dar aula, viu, irmão? Dar aula de violão, dar aula de mídia, dar aula do que você souber da aula, a gente pode dar aula lá, tá bom? Estamos te esperando. Então, só que na Bósnia é crime você evangelizar um menor de idade sem o consentimento dos pais. Então, a nossa ideia é ter ali do lado de fora mesinhas com café, então os pais podem ficar por ali, você vai fazendo amizade, vai se conectando com os pais e as oportunidades vão aparecer. Então, nós podemos testemunhar, cuidar da comunidade, proporcionar coisas para a comunidade e o nome do Senhor vai ser conhecido. Amém? Pode passar mais um? Falando um pouco sobre os relacionamentos. Essa é a nossa maior ferramenta, digamos assim. A gente usa a mídia para isso, mas também com as pessoas na rua. Aquele senhor de azul, ele é como um vô das meninas. Ele e a esposa dele tem paralisia, todo o lado direito dela não mexe. Ela teve um derrame cerebral uns anos atrás. Eles são muito queridos e nós fizemos amizade com eles vão em casa sempre. Toda vez que vão em casa, levam chocolate para as meninas. A gente fala, elas não podem comer lactose. Não adianta, igual o vô mesmo, leva chocolate e dá tudo que tem lactose é o que eles compram para as meninas. Então, assim, mas são pessoas queridas que a gente tem caminhado, tem testemunhado. Ele também toda vez fala de religião, tem toda a conversa ele fala de religião. E fala que os cristãos mataram os muçulmanos. Então, assim, é muito interessante a gente ter essas oportunidades para poder compartilhar do amor de Jesus. Pode passar o próximo. Esse eu vou demorar um pouquinho mais. É um testemunho que aconteceu com a nossa família. É uma história bem longa, eu vou tentar encurtá-la um pouco aqui, mas depois, se você tiver alguma dúvida, eu posso contar um pouco para vocês. A gente demorou 5 anos para engravidar da Zoe. Ainda trabalhava naquela época e a gente não conseguia engravidar. Eu estava para sair do meu emprego, a gente ia perder o seguro e o convênio, né? Então, falei para minha esposa, vamos tentar tudo que é exame agora, que é agora ou nunca. E aí, a minha esposa fez uma cirurgia, fez exames, os médicos falaram, não significa que vocês vão engravidar. Tudo bem. Pedi conta do meu trabalho, saí sem 1 centavo do bolso, a história está lá no podcast. E aí, saímos em fevereiro, começou o nosso curso de missões. Quando foi o lockdown, em 2022? Foi em abril? Maio? Março? Em março, no dia que teve lockdown, o líder da Mais falou, irmãos, a partir de hoje vai ter lockdown, não sei lá, e a irmã Débora está grávida. Então, assim, foi nesse dia que a gente descobriu a gravidez da Zoe. E quando nós fomos para a Bósnia, a gente falou, olha, a gente já está ficando velho, a gente quer ter bastante filho, igual muçulmano, certo? O muçulmano tem 6, vai ter um só? Não, está errado. E aí, a gente precisa trabalhar, né?
Tá, mas pode ser que demore. Então, novo no campo, assim, pode ser que demore, vamos começar tentando. Poucos meses, minha esposa estava grávida. E até falando um pouco sobre aquela questão do aborto, né? Primeira vez que a gente foi na consulta, minha esposa estava tendo sangramento, a médica super mal educada, falou assim, você quer abortar ou você quer continuar a gravidez? Minha esposa falou assim, como? Não. Nossa, minha esposa desconcertou minha esposa ali. Então, isso é muito comum lá. Então, a gente engravidou e com 4 meses a gente descobriu que ela tinha um probleminha no pé que chama pé torto congênito. O pezinho nasce torto para dentro e para baixo, assim, ó. A gente ficou muito preocupado no começo, o que a gente vai fazer com essa situação? A gente volta para o Brasil, não volta? A gente novo no campo, começando a pegar o idioma, começando a entender a cultura, ter que cortar tudo isso e voltar para o Brasil. Nós não vamos continuar aqui no campo, minha esposa pesquisou, a gente consegue fazer o tratamento aqui. Então, continuamos na Bósnia, ela nasceu com um probleminha no pé e o tratamento são 6 gessos, toda semana o médico põe o pezinho um pouco para fora e põe um gesso novo. Aí ele põe um pezinho um pouco mais para fora, põe mais um gesso. No último gesso, ele corta o tendão de Aquiles, e para a criança ter o movimento, ele põe mais um gesso, e depois disso, o pezinho da criança está certo, só precisa usar aquela botinha que está na terceira foto, por 14 horas por dia até 4 anos. A gente falou, tá bom, esse é o processo, vamos fazer. O sistema público da Bósnia de saúde é um pouco caótico, tem algumas deficiências, mas tinha um médico especialista nesse tratamento em Sarajevo. O presente de Deus, vamos lá. E a gente sempre ia no hospital, a gente por ser estrangeiro tem que pagar a consulta, mas era valor acessível, ficava R$70, R$100, tudo bem, não era caro. Minha esposa foi fazer o primeiro gesso, a gente não tem rede de apoio, então eu fico com uma, ela vai com a outra, a gente troca, reveza. Eu ficava com a mais velha e ela ia para o hospital com a mais nova, que ela ainda mamava, então era mais fácil ela ir. Aí ela falou assim, amor, quanto que eu levo? Eu falei, leva uns R$350, que dá 100 marcos. 350 acho que dá, porque não vai ficar mais que isso. Aí daqui a pouco ela me liga e fala assim, amor, deu R$1.500 o gesso. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eles me explicaram aqui e falou que deu R$1.500. Eu falei, como assim? Deve ser o valor de todo o tratamento, né? Porque tem a cirurgia e tal. Ela falou assim, não, só a cirurgia vai ser uns 8 mil e toda semana são 1.500. Eu falei, não é possível. Aí ela não tinha dinheiro, transferia, a gente deu um jeito lá. No outro dia, eu vou lá perguntar, não é possível. Perguntei, o pessoal super receptivo, com um monte de bosta, tentando explicar para mim em bosta, e uns falando umas palavras em inglês. Resumindo, era isso mesmo, era 1.500 por gesso, e daqui 6 dias ia ter que colocar outro gesso. A gente não ia ter condição de continuar fazendo tratamento lá. E agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente se lembrou que uma missionária tinha falado uma vez para a gente que é possível nós, como estrangeiros, ter o seguro, como se fosse o SUS do Bósnio. É preciso pagar um valor mensal, mas é muito barato comparado com o seria o tratamento. Só que a Bósnia é um dos países mais burocráticos do mundo, sem exagero. Parece que acabou os anos 90, você piscou, abriu o olho, é hoje na Bósnia. Você vai no restaurante, dá o cartão, não aceita cartão. Restaurante lotado, gigante, não aceita cartão. Então, algumas burocracias, umas coisas loucas assim, é a Bósnia hoje. E aí a gente falou assim, tá, a nossa filha não tinha nem o passaporte ainda. Ela teria que ter o passaporte, teria que ter o visto para poder dar abertura para fazer o cartão do SUS, para em 6 dias poder fazer a próxima consulta de graça. E eu falei assim, cara, isso é impossível. Fui lá na porta do lugar, antes de entrar eu orei, falei, Senhor, coloca alguém de paz no meu caminho para que nos ajude nessa situação. Gente, tem muito detalhe, acho que a Lu lembra alguns. Vou cortar alguns detalhes por causa do nosso tempo. E aí eu orei, entrei lá, o rapaz não era a função dele, ele estava lá naquele dia, ela deu cedência, e aí eu expliquei para ele ver uma fotinha da Joy já, um bom vendedor, eu falei, essa é a situação da nossa filha, sim, assim, assado e tal. E ele falou assim, Natan, eu vou te ajudar, até semana que vem você vai ter seguro. Consegue só o passaporte dela, porque só o visto demoraria pelo menos 60 dias para sair. Aí ele falou assim, consegue pelo menos o passaporte dela, quando o visto sair, você me traz, eu ponho no sistema e tal, vai dar certo. Consegue o passaporte dela, vai lá na prefeitura, ele colocou lá urgente, eu vou ligar para um pessoal, vai dar certo. Passou o número pessoal dele. Você já foi na prefeitura? Eu não sei como é que é a prefeitura daqui de Vinhedo, deve ser maravilhosa, mas lá de Jacareí, você pede um papel e ele fala assim,
Só um minuto. Aí te dá não é o papel. Desculpa. É mais ou menos assim. Lá, imagina isso na Bósnia, irmãos. Então, isso para mim foi um milagre. Eu vi 4 pessoas da prefeitura trabalhando para mim no modo 2.0. Sabe no WhatsApp 2.0? E vi assim, você tem que pegar esse papel agora, levar lá. Sabe onde é que é? Eu falei, não, eu vou lá para você. Aí foi, voltou. Cara, é tanto papel, assinatura. Uma hora eu sentei, eu estava perdido o que estava acontecendo. Um olhando para o outro e vai, leva o papel, entrega para um, agora tem que ir lá, entregar para o outro, e ia, voltava. Agora você tem que ir não sei aonde, paga a taxinha. Fui lá, paguei, voltei. Agora você vai voltar lá onde você foi, com isso daqui, e está pronto. Eu falei, está pronto? E sim, aqui a gente já finalizou tudo. Uma hora ele não sabia o que fazer. Eu passei o telefone do cara, ele ligou para o cara lá do seguro, eles conversaram, não entendi nada. Até que ele me deu o papel, assim, só voltar lá, e agora ele vai terminar. Eu falei, isso? Eu falei, isso. Então, já peguei o carro, voltei lá no outro lugar, entreguei para ele. Eu falei assim, olha, eu vou correr agora, assim que tiver o papel eu te aviso. Terça-feira, o médico tinha que ser na quarta-feira. Na terça-feira, ele falou, pode vir, que está pronto. Então, nós pudemos fazer todo o tratamento dela de graça pelo SUS, a cirurgia, os gessos, todo o tratamento de graça. E aí, não acaba por aí. Tem um detalhe que eu preciso contar. Antes de fazer a cirurgia, a minha esposa levou ela para fazer a pediatra faz a aprovação da cirurgia. Aí ela viu que a pediatra estava discutindo com outra médica, alguma coisa estava errada. Ela falou, o que está acontecendo? A Sofia tem um probleminha na cabeça, tem que procurar um neuropediatra. Um neuropediatra na Bósnia é uma mosca branca do olho azul com pintinha cintilante. Não tem. E aí, os milagres de Deus, a gente conseguiu falar com o médico, menos de uma semana, estava lá no consultório dele, o médico do pé falou assim, eu não vou mexer no pezinho dela enquanto vocês não resolverem o negócio da cabeça. Vou tirar o gesso dela, deixa ela sem gesso, porque provavelmente vai demorar. Depois que terminar tudo, vocês voltam aqui e a gente termina o processo. Tá bom. E aí, a gente correndo, tentando fazer encontrar esse médico, muito rápido a gente encontrou. A enfermeira pegou na minha mão, pulou uma fila gigante, me colocou dentro da sala do médico, falou, explica para ele alguma coisa da filha dele aqui. E aí eu expliquei a situação, e ele falou assim, olha, eu mostrei a foto, ele falou assim, pelo que eu estou vendo aqui, vai ter que fazer uma cirurgia, mas é simples, a gente abre o crânio daqui até aqui e coloca uma membrana só para o cérebro poder crescer. Mas a gente faz aqui, não tem problema nenhum, é algo simples. Mais algum detalhe que o senhor precisa me falar? E aí, a minha filha estava nesse processo de aprender a mamar, ela começou a fazer xixi com sangue. Aí minha esposa falou assim, amor, não dá mais, vamos embora. Chegamos no nosso limite. E aí a minha mãe lembrou, filha, a gente tem um amigo. Você vai me atrapalhar, se você chorar, você vai me atrapalhar. Nós temos um amigo que você foi quando você era jovem, lá no acampamento. Lembra? Ele estava fazendo medicina, o doutor Paulo. Ele se formou e ele é neuropediatra e neurocirurgião. Olha que sorte, nossa. Conhecer um médico especialista no que a gente precisa. Aí ligamos para ele, ele falou, eu faço uma consulta com vocês. Ficou mais de uma hora com a gente no telefone, a Joia dormindo. E olhou a cabeça dela, olhou e falou assim, gente, isso não é nada, pode ficar tranquilo. Isso é um erro comum aqui no Brasil também. Os pediatras acham que isso é a fontanela fechada, mas não é, explicou lá, podem ficar em paz. Façam os exames, como tem que ser, mas não vai ser nada. Então, botou paz no nosso coração, então vamos ficar de novo. A gente nesse processo. Então, depois de fazer os exames, somente consegui ver que não era nada certo, voltamos no médico, o pé dela tinha entortado um pouquinho, tivemos que colocar mais 2 gessos de novo, estava na posição, fez a cirurgia, está andando, correndo, pulando. Se eu não te falar essa história, você não sabe. Você vai olhar ela, criança normal, e graças ao Senhor. E às vezes as pessoas olham essa situação e falam, nossa, o missionário é um herói demais, né? Olha isso, como é difícil a vida do missionário. Enfrenta problema. Meus irmãos, vocês têm problema também, né? Todos nós temos problemas. Só que é fácil a gente glorificar a Deus e dar bom testemunho quando as coisas dão certo. Quando você tem um bom salário, quando está todo mundo saudável. É fácil glorificar a Deus, mas Deus quer usar também os problemas, as dificuldades, para que Ele seja conhecido. Para que
o nome dele seja glorificado, para que a gente cresça de alguma forma. Então, pessoas como o Zlatan Yasenka, lá de Sarajevo, que eu falei que tinham... Eu não falei aqui, eu falei no podcast, eu acho, né? Aí uma das fotos lá, uma família que a gente se aproximou muito, que a gente ficou muito próximo deles. Eles têm uma filha da mesma idade da Joy, com o nome da Zoe. Então a gente ficou muito próximo nesse tempo lá. Eles viveram todo esse tempo com a gente compartilhando as histórias. É aquele casal lá em cima, a primeira foto da esquerda. A gente ficou muito próximo, então eles viram isso acontecer o tempo inteiro. E eu costumo dizer que a nossa vida na Bósnia é como se fosse uma vela ou um isqueiro aceso. Imagina se tudo aqui estiver aceso, eu acender um isqueiro, não vai mudar muita coisa. Mas se tiver tudo escuro aqui, eu acender uma vela bem pequenininha, você vai conseguir ver aqui uns 2 metros. Quem estiver lá em cima vai conseguir ver talvez um pouco do meu rosto, vai fazer uma diferença muito grande. Então essa é a nossa família na Bósnia, compartilhando o amor de Jesus, vivendo ali de forma pioneira, tentando entender qual é o melhor caminho a se compartilhar, mas tentando usar todas as oportunidades para contar para as pessoas quem Jesus é e o que Ele tem feito em nossa vida. Pode passar mais um, por favor? Isso, mais um. Então, irmãos, ore por nós. Eu acho que a coisa mais importante que a igreja pode fazer pelo missionário é orar. Porque dinheiro, irmãos, desculpa falar, se vocês não derem, alguém vai dar para missões. Deus não vai deixar o missionário na mão lá e Deus não vai deixar vocês na mão aqui. A pergunta é, você vai ser usado ou não? Mas a oração é muito importante, missionário. Então, ore por nós, ore por saúde, ore por ânimo, ore por novas ideias, ore por coragem, por amigos, que às vezes está no campo, é sozinho. A minha igreja até hoje não conseguiu ir lá visitar, porque é longe, é caro. Fazem 3 anos e meio, a nossa igreja ainda não foi lá. Então, ore para que Deus levante amigos, nos dê ousadia. Não esqueça de orar por nós. Lá no fundo eu trouxe algumas coisas para vender, para ajudar a pagar a passagem. Então você pode comprar alguma coisa, nos abençoar e também ter algo para você lembrar da Bósnia, bater o olho. Se não for orar, nem compra. É para orar, tá bom? E tem também um marca-página que você pode pegar. Pega uns 3, põe na Bíblia, na geladeira, um no carro, bater o olho, ora por nós. E isso é muito importante, tá bom? Eu estou indo para a parte da palavra. Pode passar mais um, por favor? Tem um contato. Se você quiser tirar uma foto, de pegar o nosso número. A gente tem um grupo de WhatsApp que a cada 2 semanas a gente abre o grupo, põe algumas informações e fecha o grupo de novo, senão fica mensagem de Mickey, mensagem do Lula, do Bolsonaro. Então a ideia é falar de missão na Bósnia. Então a gente abre o grupo uma vez a cada 2 semanas, põe as informações, se alguém quiser orar, perguntar alguma coisa, pode, e fecha de novo. Então, um grupo bem focado, se você quiser, só mandar mensagem para mim ou pede para a Luana, posso te colocar lá. Mas alguém tem alguma pergunta? Vocês são muito tímidos. Não? Dou-lhe uma. Pode falar, irmão. Rapaz, essa é uma pergunta curta de resposta longa, hein? Quando eu era adolescente, a versão curta, quando eu era adolescente, numa conferência missionária na nossa igreja, que não é uma conferência, mas num culto como esse, focado em missões, para falar sobre missões, eu fui muito impactado com o missionário Macarrão, que trabalha em São Paulo, na Boca de Lixo, na época, e fui muito impactado com o que ele falou e eu pus para a minha vida. Eu não quero ter uma vida comum, indo para o trabalho, para a escola, para a igreja e voltar para casa. Eu não quero. Esse não é o meu chamado. Claro, eu vou compartilhar um pouco aqui. A gente já vê que cada um de nós temos um chamado, mas eu entendia que o meu lugar não era onde eu estava, não era ali na cidade. Eu queria ir para um lugar onde não tivesse pessoas o suficiente que pudessem ouvir a palavra de Deus. A Bósnia é um país não alcançado. E a Paty fez uma pergunta bem interessante no podcast, como que a gente define um país não alcançado? Se ele tem menos de 2% de cristãos, então é um país que não consegue sozinho se desenvolver e crescer, então ele precisa de ajuda externa para isso. Então a Bósnia tem 0,26% de cristãos. Então nós não sabíamos que nós íamos para a Bósnia, mas nós queríamos ir para um povo não alcançado, alguém que precisasse de alguém de fora, um lugar que você pudesse, que você fosse útil em tudo que você fizesse, pudesse compartilhar com as pessoas que talvez nunca terão possibilidade de ouvir. E o ponto não é a necessidade, porque necessidade tem em todo lugar. Tem na África, tem aqui também. A gente não pode ser movido por necessidade.
Mas a questão, para mim, é a oportunidade. Qual a oportunidade que um bósnio tem de ouvir sobre Jesus? Ele conhece o croata, mas tanto o bósnio como o croata, como o sérvio, nenhum deles vai para a igreja, nenhum deles nunca leu a Bíblia, assim, eles são bem fracos religiosamente. Então, eles não sabem quem é Jesus. Apesar de saber que existe o Jesus ali do católico, eles não sabem quem é Jesus. Eles não têm como saber se a gente não estiver lá. Não eu, Natan. Se alguém não se levantar para ir para lá. Então, isso foi o que nos motivou para ir até um povo não alcançado e servir ao Senhor longe. Mas entendendo que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu lugar. Estava falando até com o pastor, né? Existe o cara que está na ponta da lança, mas não existe lança só de ponta. Tem que ter a pessoa que vai estar enviando, tem que ter o cabo, tem que ter a lança, tem que ter o corte. Então, é o corpo servindo ao Senhor. Respondi? Beleza. Mais alguma pergunta? Claro. Eu acho que é melhor ouvir o podcast. Pode ser? Lá eu contei toda a história, desde começar namorando com a Débora até o porquê que a gente foi para a Bósnia. Mas é mais ou menos o que eu falei, só com particularidades. Tá bom? Uhum. Uhum. Eu não sei qual seria a definição de um país como a Polônia. Na verdade, a gente acha que a Polônia está perto, mas a Polônia está bem longe da Bósnia. A gente tem Bósnia, Croácia, Eslovênia, Áustria, aí vem mais para cá, tem outro país que eu não lembro, e aí então tem a Polônia. Sim, dá uns 18 horas de carro. É bem longe. Mas cada país ali tem a sua peculiaridade religiosa. Os países mais da Europa são, a maioria, ateu hoje em dia, mas ali, a antiga Iugoslávia, a gente tem essas particularidades de cada país. Mas realmente, sobre a Polônia, eu não vou saber te responder, pastor. Tá bom? Pode perguntar, irmão. Uhum. Então, desses 6 cristãos, na verdade, nós tivemos uma outra igreja em uma outra cidade. Eu não sei o porquê, eles me explicaram por cima uma vez, as pessoas tiveram que mudar e a igreja acabou e sobrou essas 2 senhoras nessa outra cidade. Mas hoje o time está totalmente novo. Tem essa mulher que está há bastante tempo, mas ela também é nova nessa cidade. A família de brasileiros, a mais antiga, tem 5 anos. Ali naquela cidade nós temos 1 ano e a outra família chegou há alguns meses. Então, um trabalho pioneiro é meio desafiador. A gente não pode chegar e falar, eu gosto de skate, vamos fazer um projeto com skate. Mas os adolescentes andam de skate. Eles precisam de alguém que vai ensinar skate, entendeu? Então, a gente está na fase final de entender como que a gente pode ser útil para a sociedade. A gente está escrevendo alguns projetos, tem aquele da mídia, mas a gente está escrevendo um projeto ali local, físico, que a gente quer desenvolver. Tem algumas respostas que a gente precisa ter ainda, mas hoje não tem nenhum projeto acontecendo, porque as 4 famílias, a nossa líder não, a americana, ela trabalha com cuidado missionário, ela não está focada em ter projetos, mas as nossas 3 famílias estão nesse processo de final de desenvolvimento de um projeto para realmente começar a atuar, digamos assim, com um projeto. Mas, tendo um projeto ou não, o objetivo sempre vai ser se relacionar para compartilhar, entendeu? Num país como a Bósnia, muçulmano por exemplo, um muçulmano, como você evangeliza um muçulmano que nunca leu o Corão? Você pode ser especialista em islamismo, como comparar a Bíblia com o Corão, ele nunca leu o Corão. Você não vai convencer ele que a Bíblia está certa comprando o Corão, porque ele não sabe o que está escrito no Corão também. Então, eu acho que ainda mais desafiador evangelizar um muçulmano que não sabe nada do islamismo do que evangelizar alguém que sabe, porque quem sabe, a gente tem a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém erros, você faz comparação, fiz um curso de islamismo, tem vários pontos que você pode pegar, mas ele não sabe.
Você vai falar para ele, amém. Entendeu? Então, o relacionamento tem sido a melhor ferramenta. Só que são processos bem lentos, entendeu? São processos que não dão resultado rápido. Você faz uma IBF ali na Vila Pinheiro, nem sei se tem Vila Pinheiro aqui, aí em São Paulo, lá, faz a IBF com a criançada, você avisa, no outro dia tem 400 crianças, faz aleluia de bala, e tem 35 crianças citando Jesus. Não é assim lá, entendeu? Você nem pode, é crime você evangelizar um menor de idade sem consentimento dos pais, entendeu? Então precisa ser um processo bem elaborado. Até alguém perguntou alguma coisa sobre as fotos, sobre a nossa imagem. A nossa imagem não tem problema, mas as fotos, eu não quero que apareçam as fotos das pessoas que eu coloquei, porque isso pode, alguém tá na internet, alguém pode ver lá a minha foto, Natan falando minha foto, então descobre quem eu sou, descobre que eu sou, na verdade, um missionário, que o meu objetivo lá é que as pessoas conheçam Jesus. Isso pode destruir meu ministério. Possivelmente eu vou ter que sair do país por causa disso. Por quê? Um país pequeno, onde eu estou, pessoas conhecem, pessoas em Sarajevo, em Mostar, não sei aonde. Mas se alguém descobre que eu estou lá por causa disso, avisa o outro, acabou, entendeu? Então, esse relacionamento, esse processo gradativo de mostrar quem é o Senhor, de mostrar através do nosso testemunho, é o que tem tido mais efeito, entendeu? Então, lá é um muçulmano bem meia boca, assim, né? Eles são... As mulheres, não, a maioria não usam hijab, não usam véu, não usam nada. Então, não existe uma perseguição. Quando me perguntam... As primeiras perguntas que eles fazem é: por que você está aqui? Tipo assim, o que você trabalha? O que você faz aqui e tal? Porque o que um brasileiro está fazendo em Bihać, entendeu? Não faz muito sentido para eles. Então, a gente fala... Minha resposta é: eu sou fotógrafo de uma organização cristã, e a gente tem uma igreja aqui, um projeto aqui, e eu sou fotógrafo. Isso já responde muita coisa. Eu falo: eu também tenho um negócio, então, se precisar de foto, então, pum, acabou o assunto. Alguns deles perguntam: quanto que você ganha? Tipo assim, o boss ele não tem vergonha, ele pergunta mesmo. Então, não existe um problema falar que eu sou cristão. Tem um problema falar que eu sou missionário. Então, essa palavra missionário a gente nunca citou lá. Então, a gente fala que a gente é um protestante, tem igreja, a gente serve, eu falo que eu prego. Não tem problema nenhum você ser protestante, entendeu? O problema é você querer converter ele. Esse é o problema. Vamos então abrir nossas Bíblias, irmãos. Pode passar mais um, por favor. Eu dei o nome para o nosso tempo hoje aqui na palavra de artes de geladeira. Quem aqui sabe o que é artes de geladeira? Não? Ótimo. Ótimo que ninguém sabe. Talvez você já tenha ouvido falar de Monet, Picasso, Da Vinci, certo? Mas ali no leste europeu, naquela região, tem uma menina nova que ela está se destacando com artes, com desenhos, com escritos. E as pessoas estão ficando assim: uau, menina tão nova. Eu pedi uma foto dela, ela deixou eu tirar uma foto dela. Pode passar, por favor, a foto da artista. Essa é a minha filha, Zoe, fazendo artes de geladeira. Você consegue, irmão, talvez você olhe, você que não é o pai, que horroroso. Mas, irmão, para o pai, isso daqui é a coisa mais linda do mundo. Você vê ali, ela está aprendendo a escrever, olha ali, naquela foto de baixo, está ali, A, B, C, D, ela vai escrevendo diminuindo assim, ó, é um degradê invertido, é a coisa mais linda do mundo. Ela vai até o Z, ela pula o K, pula umas letras. No desenho ela colocou a mãe dela com o coração na testa, não sei porquê. Está do meu lado, ela sempre fala que o papai, mamãe, a Zoe é Joy. A gente tem caixas e caixas de artes de geladeira em casa. E quando eu olho essas coisas, eu falo: quem é Picasso? Quem é Monet quando eu olho umas artes dessa? Então essas são artes de geladeira. E eu queria hoje conversar um pouco sobre a vida de Pedro com vocês. E depois explicar o porquê que o tema é artes de geladeira. Eu vou ler vários textos da Bíblia com os irmãos para acompanhar a história de Pedro logo após a ceia, a última ceia que Jesus fez com eles. Então mantenha a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando as histórias e aprendendo um pouco sobre a vida de Pedro. Antes da gente ler a palavra, eu gostaria de ter um tempo de oração para que Deus abra nosso coração para realmente entender o que Deus tem para a gente, para mim e para você nessa noite. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado porque ela é viva e eficaz e ela todas as vezes nos ensina algo novo, Pai. Pedimos que não seja eu falando aqui, mas que seja o Senhor nos ensinando através da vida de Pedro como nós podemos te servir melhor, Pai, como nós podemos fazer parte dessa grande missão do Senhor, Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida do pastor. Que o Senhor continue, Pai, inflamando missões nessa comunidade, Pai, que essa comunidade seja realmente relevante, Pai, para Vinhedo, para São Paulo, para o Brasil, para a glória do Teu nome, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um pouco sobre a vida de Pedro, antes da gente abrir o texto de Marcos. Provavelmente vocês já sabem todos os dados. Pode passar o slide. Pedro era um pescador, ele era irmão de André, e foi André que apresentou a Jesus para Pedro. Ele era um dos 12, mas ele era um dos 3 mais próximos de Jesus, que caminhava próximo de Jesus. Ele era conhecido pela sua personalidade forte, né? E pela sua personalidade de líder, muitas vezes sem maturidade, certo? A gente pode ver nos alguns textos da Bíblia. Ele era muito impulsivo, né? Quando ele falou, vou andar nas águas, e começou a andar nas águas. Quando ele cortou a orelha do soldado Malcolm. Então, Pedro era uma pessoa muito impulsiva, e a primeira coisa que eu queria conversar com os irmãos essa noite, pode passar, por favor, é sobre a nossa impulsividade. Vamos abrir o texto lá em Marcos, capítulo 14, do versículo 27 até o 31. Nesse momento, os discípulos tinham acabado de participar da última ceia, estavam indo para o Monte das Oliveiras. Então, o texto diz assim, disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu, asseguro-lhes que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso eu morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Às vezes eu estou lendo a minha Bíblia na cama, de noite, né? Estou lendo minha Bíblia e às vezes eu estou dando risada sozinho. Minha esposa fala, o que você está rindo? Eu falo, não, eu estou imaginando, às vezes eu fico imaginando, eu gosto de entrar na história e ver o que está acontecendo ali, ver os discípulos conversando, quando Jesus dá aquelas tiradas nos fariseus, e eu começo a dar risada, eu gosto de entrar na história. E eu fico imaginando Pedro insistindo com Jesus, não, eu preciso morrer com o Senhor, eu vou morrer. E não foi a primeira vez que Pedro falou isso. Lembra aquela outra vez que Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus fala, muito bem, Deus te revelou isso. E aí, Jesus fala, eu preciso ir para Jerusalém, porque é preciso que eu sofra, que eu seja entregue às mãos do sacerdote, dos fariseus e que eu morra. Aí pode passar o próximo slide, o texto de Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Imagina Pedrão, chama Jesus, vem cá. O que você está falando, Jesus? O que você está falando? Já não vai acontecer o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Esse é o Pedrão, impulsivo, chamando Jesus e... Só que às vezes a gente olha para a vida de Pedro e fala, como pode Pedro falar um negócio desse para Jesus? Para Jesus! Só que a gente é igualzinho Pedro, gente. A gente é igualzinho Pedro. Às vezes a gente vai tomar alguma decisão, ter algum projeto, algum ministério na igreja, a gente nem ora antes para saber o que Deus quer. A nossa impulsividade de falar, não, eu sei. A gente nem consulta Deus por um negócio que é de Deus para Deus. Às vezes a gente esquece que a obra é de Deus, que a missão é de Deus. A missão não é do Natan na bola, a missão é de Deus. Natan não é ninguém, se não tiver Natan vai ter outra pessoa. A glória é de Deus. Não tem a ver com a gente, não tem a ver comigo e com você. Mas a nossa impulsividade, às vezes, nos faz controlar a situação. Achar, não, eu conheço aqui, deixa comigo, que eu conheço o mercado, está tudo certo aqui. Às vezes a gente tem algum desafio na igreja, no domingo à noite, fala, não, eu aceito o desafio e tal. Segunda-feira a gente nem lembra o que o pastor pregou. A nossa impulsividade, a gente faz as coisas e assim como Pedro, a gente age muitas vezes por impulso, não envolve Deus na missão, não envolve Deus nos processos, não envolve Deus no projeto que é dele, que é de Deus.
E quando analisa a vida de Pedro, a primeira coisa que a gente pode ver é a nossa impulsividade, assim como a de Pedro. Indo um pouco mais para frente, próximo slide, queria falar um pouco sobre a nossa inconsistência. O capítulo 14, versículo 32 até o 42, diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou-se aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aqueles que nos traem. Mas aqui Jesus estava no momento mais difícil da vida dele, que ele ia não somente morrer, mas ele ia morrer carregando todo o pecado da humanidade nos seus ombros. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado, numa tristeza mortal, e as 3 pessoas mais próximas de Jesus, que ele chamou para vigiar e estar com ele nesse momento, abandonaram ele. Estavam dormindo e não conseguiram vigiar nem por uma hora. Eu gosto muito do seriado The Chosen. Quem é que nunca assistiu The Chosen? Assiste, mas é bom demais. Mas tem gente que acha que o The Chosen é a Bíblia. Tem gente que não vou ler a Bíblia porque senão vai ter spoiler. Meu irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia é Bíblia, tem que ler a Bíblia, tá? Tem coisa no The Chosen que não está na Bíblia, tem coisa que está diferente da Bíblia, inclusive. Mas é legal você ver a reação dos discípulos, entender um pouco, visualizar um pouco mais. É bom isso pra gente, mas não é Bíblia, tá? E aí tem uma cena nessa última temporada que mexeu muito comigo. Até então, o que eu mais gostava era do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Então, esse último me marcou demais, quando Jesus está nesse tempo de ir e voltar do Getsemane. Uma das vezes que ele volta, ele olha para os discípulos dormindo, e aí, claro, é uma alusão, mas ele tem essa imagem. Pode passar, por favor? Jesus, ele vê 3 crianças dormindo. São os discípulos de Jesus, as pessoas com quem ele estava, entre aspas, contando para estar ali com ele. E às vezes nós somos essas crianças, fazendo parte da missão ali, desenvolvendo nas nossas inconstâncias, na nossa fragilidade, nas nossas limitações, mas agindo como crianças. E às vezes, de forma inconstante, a gente assume compromissos, a gente faz acordos. Não, esse ano, dezembro é o mês, né? Esse ano que vai entrar, vou ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Chega em Levítico, é ou Levítico ou março, é os 2 deadline que tem aí. Mas brincadeiras à parte, a gente, nas nossas inconstâncias, a gente faz acordos com Deus, a gente assume compromissos que a gente não vai cumprir. Eu fico imaginando Jesus olhando para a gente assim, ó, vendo as nossas promessas, sabe? Esse ano eu vou para a academia todo dia. Dezembro é o mês da promessa da academia, né? E Jesus olhando as nossas inconstâncias, às vezes como crianças. Eu estou dando exemplos da vida, mas a gente consegue ver as nossas inconstâncias dentro da igreja, dentro do nosso relacionamento com Deus, de ler a Bíblia, não ler a Bíblia, fazer funcionar, não faz, vai na igreja, desanima. Essas nossas inconstâncias, exatamente como Pedro. Posso te passar mais um slide, por favor? Terceiro ponto que eu queria analisar sobre a vida de Pedro é sobre a nossa infidelidade. Vamos para o texto de Lucas agora. O texto de Marcos também fala essa história, mas tem um detalhe importante em Lucas que eu queria ler com vocês. Lucas 22, do 52 do 54 ao 62. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote.
Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali e logo à luz do fogo. Olhou fixamente para ele. Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem viu e disse, você também é um deles. Você não, homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Ele ainda falava quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse detalhe é o único... Lucas é o único evangelho que dá esse detalhe que Jesus teve esse encontro de olhares com Pedro. Pedro foi seguindo Jesus de longe até a casa de Caifás, e aí os soldados prenderam, o Pedro ficou ali, amém. E aí Pedro ficou ali na fogueira, o pessoal condenou ele falou que não era, negou, o galo cantou, o telefone tocou. E aí, nesse momento que o galo cantou, o Lucas diz, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Eu fico imaginando, não sei se aconteceu com você, você teve o triste prazer de estar fazendo alguma coisa, tá fazendo uma coisa errada e ser pego no crime, sabe? Não pode comer, sei lá, não pode comer, seu esposo deixa você comer um docinho, por causa, sei lá, de alguns motivos. E aí você está abrindo, você está com o brigadeiro aqui, ó. Ela, sabe aquela... É um exemplo bobo, mas aquele sentimento de vergonha, de culpa, de desculpa, não sabe o que falar. Esse olhar, eu fico imaginando como Pedro se sentiu. Jesus tinha falado que ele ia fazer. Ele insistiu com Jesus que não ia fazer. Ele falou, preciso morrer, eu vou morrer. E depois de alguns minutos, sei lá, horas, Pedro nega Jesus 3 vezes. E ele não negou o amigo dele, que também é falho, que... Cara, ele negou Jesus. E eu fico imaginando Pedro andando com Jesus por anos, estando perto de Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus ressuscitar Lázaro, vendo Jesus curar um cego de nascença que ninguém nunca tinha curado, feito coisas maravilhosas. Tido falar, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E o último olhar que ele tem de Jesus, ele tinha acabado de negar Jesus. Mas a gente pode ver como a gente é parecido com o tal do Pedrão. Eu olho a história de Oséias na Bíblia. Deus fez Oséias se casar com uma prostituta para mostrar para o povo que o relacionamento que o povo tinha com Deus era como de uma prostituta, traindo Deus o tempo inteiro, traindo Deus com outros deuses, com os pecados. E quando a gente olha o nosso relacionamento com Deus como um casamento, a gente vê quantas vezes a gente trai Deus também, assim como Pedro. Às vezes a gente gasta horas no celular, vendo coisas inúteis, e a gente, 2 minutos na Bíblia, nossa, vi bastante hoje, deixa eu dormir. A gente troca Deus pelo celular, a gente troca Deus pelas nossas mentiras, por egoísmo, pelo dinheiro, às vezes pelos nossos próprios filhos, a gente põe nossos filhos acima de Deus. E como você acha que Deus se sente quando nós o trocamos pelos nossos pecados, pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades? É uma traição. Assim como Pedro, nós somos os infiéis também. E como eu disse, eu fico imaginando Pedro nesses 3 dias de luto. A Bíblia dá alguns textos, eles perdidos, voltaram a pescar, não sabiam o que fazer. E até agora eu só falei desgraça, só falei coisa ruim, né? Que a gente não presta, que a gente é inconstante, que a gente é infiel. Mas aí vem o lado bom. Pode passar o próximo, por favor? O texto, mais um. O cuidado de Jesus com Pedro, o cuidado de Jesus com a gente. Eu quis nomear essa parte como cuidado, porque Deus, mais do que ninguém, conhece quem você é, conhece quem eu sou. Te conhece mais que a sua esposa, te conhece mais que o seu pai, que a sua mãe. Ele nos criou. E Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas inconstâncias. E mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele decide cuidar de nós. E esse texto de Marcos dá um detalhe que eu vejo como um cuidado puro de Jesus com Pedro.
O texto de Marcos diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia de semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas e assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele saindo adiante de vocês, para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Não precisava ter citado o nome de Pedro. Pedro era um discípulo também. Mas eu vejo isso claramente como um cuidado de Jesus com Pedro, porque Jesus sabia que esses 3 dias para Pedro tinham sido dias terríveis. Dias talvez de ódio dele mesmo, dias de dificuldade. Pode passar para o próximo slide, a reação de Pedro. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras deles pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. E aqui eu tenho para mim que foi o começo do processo de restauração de Pedro. Quando ele começa a ser tratado. E os evangelhos dão vários exemplos de encontros e aparecimentos de Jesus, mas tem aquele encontro que Jesus faz na praia com eles. Jesus está lá fazendo um churrasco de peixe lá, lembra da brasa? Por isso que é bom, o churrasco é de Deus, gente, está lá. Jesus está na brasa, ele assando um peixe, e aí André e Pedro falam assim, ela é Jesus? O que Pedro ouve, ele põe a capa, pula no lago, rio, mar, pula e vai até Jesus. Então eles têm encontro com Jesus e Jesus fala, tu me amas? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. E não sei se tem vários ensinos sobre isso, mas Pedro nega 3 vezes, e aqui ele 3 vezes fala que ama Jesus, e Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas. E Jesus andou com os discípulos por 3 anos. Jesus conheceu os erros. Jesus andou com Judas, sabendo que ia trair. Andando com Pedro, com todas essas pontos que a gente pode analisar de Pedro. Jesus conhecia os discípulos. Jesus sabia quem eles eram. E Jesus quer ter eles perto. Jesus quer quer caminhar eles, quer caminhar com eles. Então, apesar de quem eles eram, Jesus chama todos eles, cuida deles, assim como a gente pode ver com a vida de Pedro. Então, o último ponto, Jesus envia os discípulos. O texto de Marcos 16:15 diz, pode passar o próximo, por favor? Isso. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou o texto de Mateus, que o pastor falou também, que eu preciso citar missionário e na sua igreja, não citar Mateus 28, nem chama mais. Então, estou aqui habilitado, pastor, para ser chamado de novo, espero. Jesus, se aproximando, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, depois de todo o treinamento com os discípulos, aprendendo com Jesus, eles são enviados. E às vezes a gente esquece que Deus sabe quem nós somos. Deus sabe das nossas falhas. Deus sabe que nós somos limitados, nós somos fracos, frágeis. Digo isso no ambiente familiar, na igreja, pessoalmente. Só que o problema é que às vezes a gente acha que a gente vê alguma coisa, a gente vê uma necessidade, falando sobre o envio. A gente vê uma necessidade na igreja, em algum lugar, e fala, isso aqui é bom, tem que ser feito, eu vou fazer. Isso aqui é bom. E a gente começa a fazer várias coisas que talvez Deus nem pediu para você fazer. Às vezes Deus nem quer que você faça isso. Mas nós entendemos o envio como os discípulos sendo enviados, nós sendo enviados. Então nós temos a grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações, inclusive em Vinhedo, inclusive no Rio, inclusive na Bósnia. Mas a gente esquece de envolver o Deus da missão na missão dele. A gente vê uma necessidade, a gente, não, isso aqui é o que eu tenho que fazer. A gente esquece de orar, de envolver Deus. Fala, Deus, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu sou bom de desenho, eu sou bom de tocar, eu gosto disso, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de cozinhar.
como o Senhor quer que eu te sirva? Dentro dessa grande comissão, qual vai ser o meu papel? Então, a gente pode ver através da vida de Jesus o caminhar com os discípulos, o cuidar dos discípulos e o enviar dos discípulos. Jesus não enviou 11 perfeitos, 11 discípulos prontinhos, zerados. Não, tinha acabado de acontecer algumas coisas. Mas Jesus enviou 11 pessoas imperfeitas, mas ele falou, eu estarei com vocês. Porque não é na nossa força. A gente não faz nada por nós. Aliás, às vezes a gente olha e fala, nossa, se não sou eu lá naquela igreja, na recepção, ninguém cumprimenta direito os outros. Se não sou eu no louvor, não tem louvor naquela igreja. Não sou eu pregando aquela palavra. Meus irmãos, foi um negócio do fundo do meu coração, não se chateie comigo. Mas Deus não precisa de nós, para nada. Aliás, às vezes a gente mais atrapalha que ajuda. E por isso é o tema artes de geladeira. Porque as nossas ações são artes de geladeira. Esses dias está inverno lá agora em casa, e a minha esposa ia ficar sozinha com as meninas, né? É outono, mas é bem frio. E aí eu falei, eu vou levar algumas lenhas já para ficar perto de casa, para ela poder não ter que ir lá com as crianças buscar lenha. Aí ele falou, eu vou buscar, tava um dia, um solzinho assim, aí minha filha falou assim, papai, pode ajudar? Eu falei, pode, vamos lá me ajudar. E aí foi comigo, comecei a colocar as lenhas, elas começaram a me ajudar, então eu filmei um pouquinho, vou passar um pedacinho para vocês, de como foi a ajuda delas. Um para cada uma. Pesado. Eu não seguro na parte que eu tenho. Ó. Na parte que eu tenho as coisas que entra no dedo, sabe? Tem aqui, ó. Da sua irmã esse. Aí. Pode jogar A mais gente... rápido. Vai lá, vamos lá. Cadê, ó? Da Zoe mais pesada, a Joy mais leve. Aí. Ai, gente, eu tô com muito frio. Tá com frio, Zoe? Sabe? Ó, Zoe. E aí eu tenho que ficar assim. Ó, Joy, cuidado com a cabeça. Zoe, cuidado, você quase bateu na cabeça da sua irmã. Joy. Aqui, filho, ó. Ô, senhoras, como estão? Zoe. Irmão, elas estavam ali, daqui a pouco elas começaram a dançar. A Zoe começou a pular com a Joy assim. Aí a Zoe viu que tava filmando, que a minha câmera de trás tá tudo riscada. Aí eu tive que filmar de frente. Aí ela começou a se ver. Ela viu assim, a gente tá aqui colocando a lenha pra trabalhar, fica rodando, contando história. Eu falei, gente. Aí foi beleza, colocamos as lenhas, falei, vamos levar lá pra dentro de casa agora, ali do ladinho de casa. Aí eu falei, Zoe, quer aqui em cima? Eu falei, quero. Aí coloquei a Zoe em cima das madeiras, foi segurando assim. Aí a Joy falou, papai, quero ajudar a carregar. Quero ajudar a carregar o carrinho. Eu falei, tá bom. Aí o cabo do carrinho tava assim. Ela pegou assim pra me ajudar. Falei, obrigado, Joy. Só que ela ficou mais pra trás, tive que pegar mais pra trás pra não ficar trupicando nela. Peguei o carrinho assim, fui, e andando, e ela apoiando o carrinho, me ajudando. A Zoe em cima, se divertindo, fazendo curva com elas. Meus irmãos, eu teria feito muito mais rápido se elas não tivessem me ajudado. Teria colocado rapidinho, levado, colocar organizado. Mas olha a memória que eu tenho com as minhas filhas. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse feito sozinho. Mas esse relacionamento é o que Deus tem com a gente. Ele quer nos envolver não porque a gente vai fazer bem feito, porque a gente não vai. Ele quer nos envolver porque, como um pai amoroso, ele quer ter você perto. Ele quer ter eu perto. Então, não precisa de família Almeida na Bósnia. Não precisa de você aqui. Mas nós temos a oportunidade de fazer parte disso. Você tem a oportunidade de se envolver, de orar, de ir. E o pastor roubou minha frase, estava aqui escrito, pastor, essa frase. E eu que ia citar, o senhor roubou. Às vezes, Deus não te chamou para ir para a Bósnia. Às vezes, Deus te chamou para morar exatamente onde você está morando. Deus quer que você fale dele para o seu vizinho. Deus quer que talvez você comece um grupo de oração no seu trabalho. Deus não quer que você vá para a Bósnia. Talvez ele queira, vai ser super bem-vindo. Pode ir lá ensinar violão, tocar, culinar, o que você quiser. Tem espaço. Mas talvez Deus te queira aqui. Deus te queira mobilizando, ensinando alguma coisa, fazendo um negócio do seu trabalho, na recepção, com um bom sorriso, convidando as pessoas para entrar. E seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, o importante é que a gente esteja servindo ao Senhor.
cumprindo o papel que Ele colocou para a gente. Dentro da grande comissão, como eu falei, você pode ser útil de diversas formas. Agora, não deixe de se envolver nisso. Não deixe de participar dessa obra. Não porque Deus precisa de você, mas porque você tem a oportunidade de fazer parte disso. E os moráveis têm uma frase que eu amo muito, que diz, é a próxima slide, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Não que a gente pode criar coisas, fazer coisas, mas que o nosso nome morra, mas que o Senhor receba a recompensa de tudo que a gente fez, das ideias, das coisas, que o Senhor receba, porque não vem de nós. Se vier algo bom de você, meu irmão, agradeça a Deus, porque veio dele. Porque de nós, infelizmente, por causa do pecado, não vem coisas boas, mas por causa do Senhor, pelo que o Senhor faz em nós e através de nós podemos servir o Senhor. Amém? Gostaria de orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre comunica aos nossos corações, obrigado por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui. O Senhor sabe quão cansado eu estou, mas que alegria poder estar aqui, poder compartilhar com esses irmãos tão queridos. Que o Senhor continue nos usando, Pai, aqui em Vinhedo, na Bósnia, que as nossas vidas, as nossas igrejas, Pai, sejam relevantes, Pai, onde nós estivermos, Pai. Que pessoas possam ver o Teu agir em nós, Pai, em tudo que fizermos. Glorificamos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos por essas oportunidades e por esses encontros que o Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Vamos orar pelo nosso irmão Natan, vamos orar por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Vem cá, vamos orar por você. Já contando duas bênçãos, nasceu a Ana, filha do Pablo. Estava prevista para daqui a algumas semanas, mas acordou com o líquido, a bolsa estourou e correram para o hospital e nasceu, e é uma menina linda, está tudo bem, graças a Deus. Além disso, a cirurgia do Reginaldo foi um sucesso. Os médicos estavam esperando tirar vários órgãos, vários pedaços de órgãos por causa do câncer, e não foi preciso. Graças a Deus. E o que ele estava morrendo de medo era ter a bolsinha para o lado de fora e não vai precisar, o sistema dele está todo funcionando e ele está super bem também. Louvado seja Deus, hoje foi uma segunda-feira abençoada para todos nós. Albert, meu caro, como você é mais que envolvido em missão, vem orar por eles. O Albert cuida, ele é presidente de uma agência missionária que trabalha no Brasil e na Alemanha. Então tem missionário brasileiro lá na Alemanha, tem missionário alemão aqui no Brasil, e tem uma turma boa em tudo quanto é canto, e eu faço parte da Missão Até, e a Missão Até faz parte da história da nossa igreja, e não poderíamos terminar senão com uma oração sua, pelo Natan, pela família dele, pela Bósnia, tá? Vamos orar. Se coloque em pé, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos Te dar graças por esse dia, queremos Te dar graças por esse momento tão especial, quando nós pudemos ouvir do Natan, o ministério que ele desenvolve, outros irmãos desenvolvem, Senhor, lá na Bósnia, ó Deus, nós queremos ver nele um exemplo de serviço, de missionário. Ele é um exemplo de perseverança, e nós queremos pedir que nada falte a ele, a esposa, as filhas. Senhor, supra todas as necessidades. Senhor, dá saúde. Senhor, dá proteção. E, ó Deus, o Senhor é aquele que traz avivamento, é o Teu Espírito que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, e, ó Deus, que ele possa estar sendo com a equipe, aqueles que vivem a mensagem e que buscam as oportunidades para falar com as pessoas quando elas perguntam, que eles sejam sábios, prudentes,
e ao mesmo tempo ousados no Senhor. Pedimos pelo retorno em breve, quando Ele voltará, que Ele seja bem, de saúde, e que o Senhor esteja abençoando a Bósnia, abençoando aquele povo, ou aqueles povos que convivem e que não te conhecem, Senhor. E que o Senhor nos desperte como igreja para nos envolvermos cada vez mais com algo que não é opcional, é uma necessidade que a igreja esteja fazendo missões. E, Senhor, dá os meios, Senhor, abençoa os irmãos todos que trabalham, as irmãs, ó Senhor, multiplica o pouco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, uma boa noite. Não esqueça de levar uma lembrança da Bósnia para lembrar de orar pelo Natan e pela família. Deus abençoe vocês. Muito boa essa segunda-feira, muito obrigado pela vinda de vocês. Deus abençoe.